Olá, meu querido amigo que me acompanha através deste vídeo para a formação, a consagração à Virgem Santíssima através do método de São Luís Maria Montfort. Primeiramente, eu quero dizer que este método de consagração não é um método que foi inventado por São Luís. Na verdade, esse método já existia, São Luís apenas transcreveu no livro, ordenou os pensamentos para nos ajudar, para compreendermos um pouco melhor as ideias, os pensamentos e principalmente o que é ser um consagrado à Virgem Maria. Para darmos início a esta formação, vamos pedir a graça do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Virgem Maria derrame sobre nós, neste momento de formação, a graça e as luzes do Espírito Santo, para que Ele possa iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade, para que tudo aquilo que formos fazer, decidirmos, seja para a maior honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, para darmos início então a esta formação, a consagração, nós queremos falar primeiramente e antes de tudo sobre a vocação do cristão. Qual é a vocação e a missão do cristão? Se nós não temos claro a que é que nós somos chamados, por que nós somos chamados, qual é o nosso papel fundamental neste mundo, a consagração deixará de ter sentido. Pois bem, qual é a tua vocação? Qual é a tua vocação de cristão? Todos nós somos chamados à vocação à santidade, ou seja, nós somos chamados a sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Foi o que Jesus nos disse no Evangelho. Sede meus imitadores, sede perfeitos como o meu Pai do céu é perfeito. Então, primeiro de tudo, Deus nos dá a graça da vida para, através da santidade, chegarmos à plena união com o nosso Senhor. Ah, Luiz, mas esse papo de santidade, esse negócio chato de ficar só rezando... Não, santidade não é isso. Claro que a oração faz parte e sim, nós precisamos nos relacionar com aquele que nos deu a vida. Mas a vocação à santidade é também um chamado à verdadeira felicidade, a sermos verdadeiramente felizes. E por isso, este método de consagração é tão importante. Segundo ponto a responder, qual é a nossa missão? A nossa missão neste mundo é salvar a nossa alma. Nós nascemos com o pecado original. No batismo, Deus nos dá a graça de apagarmos os nossos pecados. Mas até o momento do nosso batismo, até o momento da nossa morte, neste período, corremos grandes riscos de nos perder. Então por isso é a nossa missão. Nesse tempo em que estamos nesse mundo, precisamos salvar a nossa alma. Precisamos rezar, precisamos abandonar o pecado, precisamos nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez repito, tudo isso tem que ser motivo de alegria e felicidade para nós cristãos. Então, sabendo desses dois pontos, vocação, sermos santos, missão, somos chamados a salvar a nossa alma, vamos falar agora um pouquinho quem é a Virgem Maria. Nós precisamos compreender e entender com quem é que nós estamos nos relacionando. Quem é a Virgem Santíssima? Às vezes nós temos um pensamento falso de que os nossos irmãos protestantes traz para nós de que termos imagem, como você vê uma imagem aqui no fundo, Nossa Senhora das Graças, trazermos imagens, rezarmos o terço, nós estamos sendo idólatras. A palavra idolatria, a palavra latria significa culto a Deus, ou seja, a toda adoração que nós devemos prestar a Deus. Idolatria é um culto que nós prestamos àquele que não é Deus. Por que então a consagração à Virgem Maria, o relacionamento com a Virgem Santíssima, não é uma idolatria? Porque idolatria seria eu tirar Deus e colocar outra coisa no lugar. Podemos ser idólatras de nós mesmos, ou seja, quando eu quero fazer só a minha vontade, eu tiro Deus, a vontade de Deus, que escolheu para minha santidade, para ser feliz, eu tiro Deus da minha vida e coloco apenas a minha vontade. Eu estou sendo idólatra de mim mesmo. Por quê? Porque retirei Deus da minha vida e fiquei comigo mesmo. Isso serve para dinheiro, serve para tantas outras coisas no mundo. Então, primeira resposta, por que não somos idólatras ao
termos o culto à Virgem Santíssima, ao rezarmos a Virgem Santíssima, ao clamarmos a sua intercessão. Porque não é uma idolatria, porque a Virgem Maria jamais reteu nada para si mesmo. Tudo o que a Virgem Santíssima fez e faz é pegar os nossos pedidos, os nossos desejos, as nossas necessidades e levar para Deus. Então, Maria não é um fim em si mesmo, mas é apenas um caminho. A Virgem Santíssima é como um GPS, para nós entendermos bem rapidamente. Vamos supor que você quer ir para Manaus. Puxa vida, não faço ideia, Luiz, de como chegar para Manaus. Bom, temos dois caminhos. Você pode sair da sua casa, vai perguntando, para num lugar, para no outro, até você chegar em Manaus. Pode ser que você não chegue, pode ser que alguém te dê uma informação errada, pode ser que você se perca no caminho e pode ser que você desanime. A Virgem Maria é como um GPS. Se você sair da sua casa, colocar no GPS Manaus, pronto, você tem toda a rota traçada, trânsito, olha, desvia por aqui, desvia por ali, aqui é meio perigoso. A Virgem Maria é a mesma coisa, ela é o GPS de Deus para nós. Por quê? Porque ela nos conduz de uma maneira santa, ela vai nos livrando do perigo, dos perigos que nós corremos ao longo desta vida. Então, esse é o primeiro ponto. Não somos idólatras, porque não colocamos Maria no lugar de Deus. Segundo ponto muito importante, Maria foi a escolhida por Deus para que o Verbo se encarnasse. Maria era necessária no plano de salvação de Deus? O que você acha? Sim ou não? Não, Maria não era necessária. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus poderia trazer o seu Filho ao mundo de tantas outras maneiras, como os judeus acreditavam que Jesus viria já na sua glória, no seu esplendor, e iria livrar todos os judeus dos romanos. Mas não, Deus quis se servir da pequena Virgem Maria para trazer o seu Filho ao mundo. Maria gerou Jesus. Você que é mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando. A sensação que é estar grávida, de o teu próprio ser, da tua própria vida, alimentar, dar vida a este pequeno embrião que está dentro de você. Maria foi dessa mesma maneira. Ela alimentou o próprio menino Jesus que estava dentro dela. Carne da minha carne. Como é que Maria pode ser pequena nesse mundo se Deus quis precisar dela? Mesmo não sendo necessária, Deus quis. Através de Maria, a salvação entrou neste mundo e através de Maria, a salvação entrará novamente uma segunda vez. O que eu quero dizer com isso? Que nós, católicos apostólicos romanos, precisamos ter devoção à Virgem Santíssima, à Mãe de Deus. Maria Santíssima é aquela que não reteve as graças para si. Quando soube da gravidez da sua prima Isabel, foi correndo ajudar a sua santa prima Isabel. E no ventre de Isabel acontece um milagre. João Batista é batizado pelo Espírito Santo. Olha que função importante que a Virgem Maria teve na vida da sua prima Isabel e também de João Batista. Ela gerou, ela levou o Espírito Santo àquela família. Então, Virgem Maria é a portadora da graça. Que, mais uma vez digo, ela não retém para si as graças, mas ela quer dar para você uma verdadeira e grande graça. Não ache que é por acaso que você está vendo esta formação para iniciar este processo de consagração. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais da beleza que é a consagração. Pois bem, e por fim, a Virgem Maria foi entregue por nós na cruz por seu Filho Jesus Cristo. Filho, eis aí a tua mãe, vai nos dizer Jesus através de São João. E diz no Evangelho que São João a acolheu em sua casa. Sua casa não apenas como um lugar físico, mas sua casa que é o que? O seu próprio coração. A Virgem Maria, então, desde esse dia em diante, passou a morar dentro do coração de João. E Jesus deu Virgem Maria para todos nós. Por quê? Porque Ele também quer que o nosso coração esteja cheio da presença da Virgem Santíssima. Por que se consagrar à Virgem Maria? Por que devemos nos consagrar à Virgem Maria? É exatamente pelos motivos que eu estava falando no primeiro slide. Nós somos chamados à vocação da santidade. Somos chamados a estarmos próximos, a nos configurarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, a sermos sua imagem e semelhança. A Virgem Maria, através dessa consagração, nós não entregamos à Virgem Santíssima em si,
mas nós nos entregamos totalmente a Jesus Cristo através da Virgem Maria. Virgem Maria é aquela lua que ilumina, mas a lua não tem luz própria. O que ilumina a lua é o sol. O sol que brilha ilumina a lua. E a lua ilumina o nosso mundo, pelo menos durante a noite. Quem já não parou e contemplou a beleza de uma lua cheia? O seu brilho, você fala, puxa vida, até sem luz eu consigo enxergar só com o brilho da luz. Esta é a Virgem Maria. A Virgem Maria é o brilho de Deus para nós. Então, quando nos consagramos à Virgem Santíssima, nos consagramos totalmente a Jesus através da Virgem Santíssima. E por que então é tão importante nos consagrar? Porque a Virgem Santíssima é aquela que vai nos ajudar a chegar ao nosso destino final, que é a nossa missão, salvar a nossa alma. Que triste seria chegarmos no fim da vida e vermos que não corremos, que não buscamos nosso Senhor Jesus Cristo. E no final da vida dizer ou ouvir o Senhor nos dizer: afasta-te de mim, porque na terra não quisesse estar comigo. A Virgem Santíssima, então, nos protege do pecado. A Virgem Maria nos ajuda a amar mais Jesus Cristo através desta consagração. Deus que a escolheu para ser dispensadora de todas as graças, ela quer nos dar a graça necessária para alcançarmos a nossa meta final, que é a salvação da nossa alma e principalmente a santidade. Então esse é um dos pequenos motivos que nos devemos consagrar à Virgem Santíssima. Sabendo de toda esta graça e sabemos que podemos perder a vida eterna, não podemos correr o risco de chegar a Manaus apenas com as nossas próprias forças. Precisamos de um guia, precisamos de um GPS que nos levará para o céu, que nos conduzirá, que nos colocará no caminho certo, na rota certa para o céu. Benefícios de uma vida consagrada. Pois bem, quais são os benefícios daqueles então que se decidem a dar à Virgem Maria para que ela dê totalmente ao nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro de tudo, um dos grandes benefícios é que ela aumentará no nosso coração. O nosso coração crescerá na fé, esperança e caridade. O nosso coração terá o desejo cada dia mais de amar mais nosso Senhor Jesus Cristo, de conhecer mais de perto nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso coração começará a ter o desejo e a vontade de estar mais próximo de Jesus. Esse é um dos grandes benefícios. Outro benefício, evitar o pecado. Às vezes nós, por nossa própria força, não conseguimos evitar um pecado, um vício que tanto queremos largar. Através desta consagração, nós nos damos totalmente à Virgem Santíssima e ela então nos ajudará as nossas dificuldades, a vencermos o pecado, a crescer o nosso amor a Jesus Cristo e, por último, chegarmos então à graça da santidade. Esse é um dos grandes e maiores benefícios. Sermos santos e salvar a nossa alma. Esse é um grande benefício daquele que se consagra e vive a perfeição desta consagração. Vamos falar daqui a pouquinho quais são os frutos e os benefícios dessa consagração e como viver esta consagração. Pois bem, então, através desta consagração, o benefício é que nós entregamos o nosso corpo, a nossa alma, os nossos bens exteriores e interiores. Em resumo, tudo que você tem passará a ser da Virgem Maria. Tudo. Minha família, tua família, teu carro, teus bens exteriores, tudo, através dessa consagração, você entrega nas mãos da Virgem Maria para que ela guarde, proteja, te livre e te ajude nesse caminho rumo ao céu, rumo à santidade. Práticas da consagração. É importante a gente entender que a consagração à Virgem Santíssima, ela não pode ser um amuleto. O que não é a prática, o que não é a consagração à Virgem Maria, é se consagrar a ela e achar que eu não preciso fazer mais nada. Eu uso simplesmente uma correntinha, um sinal de que sou consagrado e agora vou descansar a minha vida e viver em perfeita paz e harmonia, achando que a Virgem Santíssima vai tirar todos os meus problemas, os meus defeitos. Não, ela quer sim fazer isso por nós, mas nós precisamos ajudar a graça que habita dentro de nós. Então não ache que a consagração é simplesmente se consagrar e eu não preciso fazer mais nada. Esta prática, ela tem por fim, então, mudar toda a nossa vida interior.
Esta prática, ela precisa mudar-nos interiormente. O nosso coração precisa começar a crescer na fé, na esperança e na caridade. Então eu preciso internamente começar a buscar mais a Deus, deixar de lado os meus defeitos, abandonar os pecados, ou seja, viver uma verdadeira conversão. A principal prática da consagração é a nossa conversão. A partir desta consagração, nós começaremos a viver por Maria, em Maria, com Maria e para Maria. Ações por Maria. Tudo que você for fazer, lembrar que agora as tuas ações são dela. Tudo. Por exemplo, uma doença que você está passando, ou uma enfermidade, ou alguém que você precisa pedindo uma cura. Tudo agora é da Virgem Santíssima. Lembrar que tudo aquilo que você passar é por ela que você está passando, para que ela te leve mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos as nossas ações com Maria. Como Maria fazia? Por exemplo, esta situação, um jeito de falar, às vezes com os teus filhos, com os teus amigos, como Maria falaria com eles? Como Maria adoraria mais nosso Senhor Jesus Cristo? É imaginar, é perceber como a Virgem Santíssima faria certa ação de que eu preciso fazer. Ações em Maria, como eu disse, a Virgem Maria passará a morar dentro do teu coração. Então tudo o que eu for fazer é lembrar que eu estou na presença da Virgem Maria. A Virgem Maria está comigo. E por fim, ações para Maria, tendo como causa final e fim último Deus. Eu faço uma ação para Maria. Olha, hoje eu vou fazer um gesto de caridade para a Virgem Maria, mas para que ela agrade e leve mais todas as nossas ações para Deus. São Luís dá um exemplo muito bonito e muito claro. Através dessas ações com Maria, para Maria, em Maria, é como nós tivéssemos uma maçã podre ou parcialmente podre e quiséssemos dar a um grande rei. É claro que nós, como pobres e miseráveis, não podemos oferecer muitas coisas. Imagina você levando uma maçã que não está tão bonita para um grande rei, um rei poderoso. Nos sentiríamos envergonhados por termos apenas esta pequena oferta. Com estas ações em Maria, com Maria, para Maria, é como pegássemos essa maçã, entregássemos à rainha, e a rainha então iria ornar a bandeja, iria enfeitar e apresentaria de maneira mais agradável para este rei. E aí sim esta oferta seria aceita por este rei, porque a sua rainha a entregou a ele. Esses são então os principais fundamentos desta consagração e de viver com Maria, para Maria, em Maria e por Maria. Entregarmos as nossas ações para que ela leve então a nosso Senhor Jesus Cristo. Práticas exteriores. Tem práticas exteriores, Luiz? Tem, sim, podemos e devemos fazer algumas práticas exteriores, mas a mais importante de todas é rezar o rosário. Não podemos deixar de rezar pelo menos um terço por dia. Por quê? Porque o terço nós nos relacionamos com a Virgem Maria e meditamos os mistérios. Ou seja, ao mesmo tempo que eu faço uma oração vocal, eu faço uma oração mental, eu me elevo o meu espírito a Jesus através da Virgem Maria. Então a principal prática exterior é o terço. Outras práticas que podemos fazer, sim, trazer um sinal, trazer uma medalhinha, como um sinal de consagração, uma aliança, nos lembrarmos que somos consagrados à Virgem Maria e devemos manter esta prática acesa no nosso coração todos os dias. Mas, Luiz, se eu não quiser usar o sinal, uma corrente, não me consagrei? Consagrou. É uma prática que você pode ou não utilizar, mas a principal é o terço. E não podemos ser falsos devotos, aquele que se consagra e acha que não precisa mais fazer nada. Precisamos todos os dias lembrarmos de quem somos e a quem nós nos entregamos. E por fim, para finalizarmos esta formação, como deve viver um consagrado? É mais ou menos um pouquinho do que eu estava falando agora. Um consagrado deve se lembrar a quem ele deu totalmente a sua vida. Precisamos então, através da Virgem Maria, querer amar mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o primeiro mandamento e mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu irmão como a ti mesmo.
através desta consagração, devemos amar mais nosso Senhor Jesus Cristo, devemos imitar as virtudes da Virgem Maria, conhecer as suas virtudes e assim amar mais nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve viver um consagrado a Maria. E deste modo, então, chegar à santidade, ou seja, a nossa união total com o nosso Senhor Jesus Cristo. E no fim da vida, dizermos como São Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. Agora, o que nos aguarda é o céu. É o abraço da Virgem Santíssima por termos sido fiel através dela a nosso Senhor Jesus Cristo. Mudar o nosso interior, buscar sinceramente a conversão, fazer de tudo para não desagradar a Deus, deixar os nossos vícios, os nossos pecados, aquilo que incomoda. Esta moção que a Virgem Maria vai te trazer através dessa consagração, você começa a perceber as coisas que você precisa mudar. E isso é muito importante para um consagrado. Ter a Virgem Maria Santíssima sempre como teu auxílio. Em todas as tuas lutas e dificuldades, em situações que você não sabe mais o que fazer, como fazer, recorra à Virgem Santíssima, ela estará te esperando. E por fim, propagar esta devoção. Fale da Virgem Santíssima a todos aqueles que você encontrar, porque ela é um caminho rumo à santidade para o nosso Senhor, para o encontro com o nosso Pai, com o nosso Deus. Que Deus abençoe você. Espero que essa formação tenha te ajudado. Nós vamos mandar no grupo 2 opções de livros. Lá você pode conhecer muito mais sobre essa devoção de maneira muito mais aprofundada. Mas por enquanto, espero que esta formação tenha te ajudado. Deus te abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.